Boa noite aos funcionários da casa e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Nós estamos aqui para fazermos a audiência pública da Prefeitura de Canas, através da Secretaria Municipal de Fazenda, Gestão, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Antes, porém, vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública, de conformidade com a Lei Municipal número 558, de 2017. Nós já executamos o hino nacional, então vamos continuar com a apresentação da referida audiência pública. Então hoje é dia 29 de maio de 2025, estamos na Câmara Municipal de Canas. Passo agora a apresentação
do relatório de cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Então, obedecendo à legislação vigente e o dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2025, demonstrando em audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Passo agora à apresentação do relatório referente à receita orçamentária do período em análise. A previsão anual inicial foi de R$ 43.780.883,58. A previsão atualizada anual, R$ 43.636.038,58. A receita estimada para o primeiro quadrimestre, R$ 14.545.346,19. A receita realizada no período, R$ 12.135.756,32. Então, o resultado da arrecadação no primeiro quadrimestre, a receita a ser realizada no exercício, ainda restou a ser realizado R$ 31.500.282,26. Então, o resultado dessa arrecadação no quadrimestre, houve uma frustração de menos R$ 2.409.589,87. Agora, sobre o resultado orçamentário, receita total arrecadada R$ 12.135.756,32. A despesa total liquidada, R$ 9.689.074,06. Representou, portanto, já que a receita arrecadada foi superior à despesa liquidada, resultou num superávit orçamentário de R$ 2.446.682,26, num percentual de 20,16%. Ou seja, houve uma receita superior à despesa. Então, o superávit orçamentário indica que o município arrecadou mais do que ele gastou no período. Vamos agora às metas fiscais, o resultado primário. As receitas fiscais líquidas representaram R$ 12.053.554,49. As despesas fiscais líquidas, liquidadas até o bimestre, R$ 8.902.064,90. Resultado primário alcançado foi de superávit de R$ 3.151.489,59. A meta do resultado primário, segundo a LDO, é de R$ 305.989,22. Resultado primário positivo indica que a arrecadação primária superou as despesas primárias. Quanto às despesas com pessoal, no período em análise, a receita corrente líquida ajustada, R$ 35.906.103,75. A despesa total com pessoal, que é a folha de pagamento, R$ 16.243.152,85, que representou, portanto, um percentual de aplicação com pessoal na casa de 45,24%.
Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. O limite máximo, segundo o artigo 20 da LRF, é 54%. O limite prudencial, segundo o artigo 22, parágrafo único da mesma lei, é 51,30%. E o limite de alerta, segundo o parágrafo 1º do artigo 59, ainda da LRF, é 48,60%. O município, portanto, ficou abaixo do limite de alerta, obviamente abaixo do prudencial e também do limite máximo. Sobre a dívida consolidada líquida, a DCL, a receita corrente líquida ajustada ficou em R$ 36.433.071,75. A dívida consolidada líquida, menos R$ 953.484,58, representando menos 2,62%. O limite permitido, segundo a resolução número 40 de 2001 do Senado Federal, é de 120% da receita corrente líquida, que seria, o limite seria R$ 43.719.000. Portanto, o município está bem abaixo desse limite no que se refere à dívida consolidada líquida. Agora, sobre as despesas com manutenção e o desenvolvimento do ensino, a receita de impostos e transferências, R$ 9.456.358,64. As despesas líquidas aplicadas no ensino, R$ 2.697.424,62. O percentual de aplicação, portanto, ficou em 28,52%. A referência constitucional, ou seja, o mínimo constitucional, é 25%. O município aplicou 28,52%, portanto, 3,52% além do limite mínimo constitucional. Então, houve uma despesa excedente ao mínimo constitucional, no importe de R$ 333.334,96, que representou em percentual 3,52%, como dito anteriormente. Ainda na área da educação, agora referente ao Fundeb, a receita total do Fundeb exceto o VAR, foi de R$ 2.343.280,09. As despesas líquidas com recursos do Fundeb, R$ 1.617.039,29, que representou um percentual aplicado de 69,01%. A aplicação com os profissionais da educação básica, exceto o VAR, representou uma despesa liquidada de R$ 1.378.822,90, representando um percentual de 58,84%. Ou seja, com profissionais da educação, o município aplicou da sua receita com o Fundeb 58,84%. A referência, ou seja, um mínimo obrigatório, é de 70% da receita do Fundeb, exceto o VAR. Então, o município não aplicou no quadrimestre em questão o mínimo de 70% com profissionais da educação, pois representou 58,84%, obviamente abaixo dos 70%. Portanto, o resultado com os profissionais da educação ficou negativo em R$ 261.473,16. Então, uma aplicação inferior em 11,16%. Então, para que o município atingisse 70%, deveria aplicar mais R$ 261.400. Aplicação em outras despesas do Fundeb representou uma despesa liquidada no valor de R$ 238.216,39, que representa 10,16%
17% do total aplicado com as receitas do Fundeb. Agora, quanto às despesas com ações e serviços públicos de saúde, a receita de impostos e transferências representou R$ 9.456.358,64. As despesas líquidas aplicadas na saúde, R$ 1.286.118,25. Portanto, o percentual de aplicação em saúde foi de 13,60%. O mínimo constitucional, que é a nossa referência, é de 15%. Então, o valor mínimo a aplicar, ou seja, para que chegasse aos 15%, R$ 1.418.453,80. Então, essa despesa insuficiente para atingir os 15%, menos R$ 132.335,55, que em percentual representou 1,40%. Ou seja, ficou para atingir os 15%, 1,40%. Vamos agora à conclusão e o resumo dos indicadores. Então, a tabela a seguir consolida os principais indicadores fiscais do município de Canas para o primeiro quadrimestre de 2025, comparando os resultados alcançados com as metas e limites legais estabelecidos. Então, vamos ao indicador fiscal aqui, no caso, a saúde. O resultado alcançado, como dito anteriormente, foi 13,60%. A meta ou limite legal é de 15%, ou seja, o município não está inconforme, ou seja, ele não aplicou os 15%, ficando ainda 1,40% a aplicar. Eu quero destacar que essa aplicação esse mínimo de 15% deve ser realizado até o final do exercício de 2025. Então, embora o município ainda não tenha aplicado esse mínimo, ele tem até o final do exercício corrente para que ele aplique pelo menos 15%. Mas, com certeza, será aplicado muito mais do que os 15%. O mesmo acontece, na verdade, agora com a educação, que representou 28,52%, sendo que o limite legal mínimo constitucional era de 25%. Então, o status, nesse caso, relacionado à aplicação com o ensino ou no ensino, ficou superior ao mínimo constitucional de 25%. Então, o município aplicou mais 3,52%. Sobre o Fundeb agora, o município aplicou com profissionais da educação 58,84%, sendo que o mínimo obrigatório é de 70%. O status, portanto, ficou não conforme, faltando ainda 11,16% a aplicar para chegar no obrigatório de 70%, mas destaco aqui que é o mesmo caso da aplicação em saúde. Até o final do exercício, esse valor será com certeza atingido ou aplicado. Ainda falando do nosso resumo dos indicadores, quanto ao indicador fiscal referente à dívida consolidada líquida, a DCL, o resultado alcançado foi menos 2,62%, sendo que o limite legal máximo, segundo a resolução do Senado, é de 120%. Então, o município está ok, está em conformidade com a legislação. Quanto ao resultado orçamentário, ocorreu um superávit orçamentário no valor de R$ 2.446.682,26. Então, o comparativo da receita versus a despesa liquidada representou, portanto, um superávit orçamentário, ou seja, o município arrecadou mais do que ele gastou.
Agora o indicador resultado primário, também em superávit de 3.151.489,59 centavos. E a referência, segundo a meta, segundo a LDO 2025, superávit de 305.989,22. Essa meta foi, portanto, superada. Houve um desempenho significativamente acima da meta estabelecida. Isso é positivo, isso é muito bom. Despesa com pessoal do executivo encerrou o primeiro quadrimestre em 45,24% da RCL, que é a receita corrente líquida, sendo que o limite legal prudencial é de 51,30%, limite máximo 54%. Então, o município encerrou o quadrimestre em análise, em conformidade com a legislação. Então, as despesas mantêm-se abaixo do limite prudencial e também, obviamente, do máximo preconizados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também é muito positivo. Considerações finais mais detalhadas. O panorama fiscal do município de Canas no primeiro quadrimestre de 2025 revela um desempenho predominantemente positivo, com o cumprimento de importantes metas fiscais e atendimento a dispositivos cruciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conformidade geral, a dívida consolidada líquida apresenta uma posição credora, refletindo uma gestão prudente do endividamento público. As despesas com o pessoal do Poder Executivo permanecem em patamar seguro, abaixo do limite prudencial, o que garante flexibilidade administrativa. O resultado orçamentário superavitário demonstra a capacidade do município em gerar mais receitas do que as despesas incorridas e liquidadas no período. O resultado primário superou expressivamente a meta fixada na LDO, indicando uma forte capacidade de cobrir despesas correntes e de gerar poupança pública, ou seja, poupança de recursos, mesmo porque nós temos a dívida aí de precatórios no ano corrente e no ano vindouro também. A aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino excedeu o mínimo constitucional, reforçando o compromisso da administração municipal com a área da educação. Alguns pontos de atenção críticos relacionados, por exemplo, à saúde. A aplicação mínima, a aplicação foi de 13,60% dos recursos provenientes de impostos e transferências, portanto ficou aquém do mínimo constitucional de 15%. É imperativo um planejamento para compensar essa diferença de R$ 132.335,55 nos próximos quadrimestres para assegurar o cumprimento anual. Retomando aqui o que eu disse anteriormente, até ao final do exercício corrente, pelo menos 15% deverá ser aplicado. Também outro ponto de atenção crítico é em relação ao Fundeb, já dito anteriormente, mas eu retomo a ideia agora. Quanto à aplicação com os profissionais da educação, a aplicação de 58,84% da receita do Fundeb, exceto o VAR, na remuneração dos profissionais da educação básica está abaixo do mínimo obrigatório de 70%. Essa defasagem de R$ 261.473,16 requer uma estratégia imediata para a realocação ou incremento de despesas nessa finalidade, a fim de atingir o percentual legal até o final do exercício financeiro. Deixo aqui agora o contato, o endereço da administração municipal, é Avenida 22 de Março, número 369, no centro da cidade de Canas, CEP 12.615.000. Nós temos dois telefones principais de contato, sendo PABX DDD 12 31516000 e DDD 12 3042 9004. O e-mail da contabilidade é contabilidade@canas.sp.gov.br. O portal oficial da Prefeitura Municipal de Canas está no endereço
na internet www.canas.sp.gov.br. O que foi demonstrado aqui em audiência pública também estará lá no nosso portal de transparência pública. Temos aqui também o endereço https://pmcanas.geociap.net.br/portal-transparência/home. Lá tem até mais detalhado do que foi apresentado aqui. Agora um momento de participação dos presentes. Alguém gostaria de se manifestar? Havendo uma negativa dos presentes, passo, portanto, ao agradecimento aos servidores da casa e a nossa audiência na TV Câmara, enquanto me coloco à disposição para maiores detalhes ou esclarecimentos que se fizerem necessários no endereço que citei anteriormente. Posso ser encontrado na sala da contabilidade, na nossa Secretaria Municipal de Fazenda, Gestão, Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Então, declaro agora encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.